enquanto está gravando, né? Bom, só para resumir, desculpe que a gente botou aqui 2 minutos atrasado aqui para gravar, mas só para resumir, nós começamos aqui na Parashat Tzav, que começa exatamente na Bíblia de vocês em português, em Levíticos, capítulo 6, verso 8. E nós estamos comentando o versículo 13, que é: o fogo arderá continuamente sobre o altar. O versículo 13, em hebraico, está escrito da seguinte forma, deixa eu virar aqui: estamid tukad al mizbeah lo tirbe, ou seja, o fogo contínuo arderá sobre o altar e não se apagará. Contínuo aqui não é a intensidade do fogo. Contínuo aqui é o nome do fogo. Não esqueçam disso, porque traduziram fogo arderá continuamente, botaram até o contínuo para o outro lado, né? Mas não é isso. Contínuo, que é tamid, aqui, quer dizer a qualidade e o nome do fogo. Ele é um fogo contínuo que Deus deu para nós, querendo dizer que o Eterno, ele é uma chama contínua e ele tirou algo de si e queimou o altar na inauguração do tabernáculo. E aí Deus está dizendo: agora mantenham esse fogo aceso. Tá? Esse fogo saiu de mim para vocês no altar do perdão, então mantenham ele aceso. Isso é muito maravilhoso, né? E aí ele diz, né? Estamid tukad, o fogo contínuo deve arder. E a gente chegou à conclusão seguinte: de acordo com o comentário, né? O comentarista fala que todos os demais objetos que trabalham com fogo no tabernáculo devem tirar o fogo desse fogo primário, que é o do altar, né, do sacrifício. Por quê? Porque é justamente no sacrifício, nesse fogo, que a porta é aberta para que a gente, como é que se diz? Tenha entrada, né? Tenha entrada em todos os demais acessos do tabernáculo. Então, por isso, esse fogo é importante, ok? E aí, fechando aqui o comentário onde a gente estava, né? Para que a espiritualidade preencha a vida, todas as ações devem ser consagradas à Torá. Sem o fogo da oferta de elevação sobre o altar externo, não pode haver vida sobre o altar de ouro, que a gente acabou de falar, né? Sem o fogo lá, a gente não consegue trazer para cá. Então, é interessante e é importante que a gente guarde isso. O fogo desce no altar do perdão e ele, com o fogo do altar do perdão, nós levamos ele para dentro para que nós tenhamos acesso, para que a nossa oração seja respondida, para que a nossa vida se mantenha iluminada, tem que haver esse fogo no altar do perdão. Beleza? Bom, continuando então, verso de número 14, né, que aí para vocês é o verso 7, essa é a lei da oblação, né? Os filhos de Arão a oferecerão diante do Eterno, em direção da frente do altar, e separará um punhado da flor de farinha de trigo da oblação e de seu azeite, e fará queimar todo o incenso que está sobre a oblação, junto com o punhado no altar, para ser aceito com agrado. É a oferta de lembrança para o Eterno. E o que remanescer dela, o que sobrar dela, né? Arão e seus filhos comerão. Será comido sem fermento e em um lugar santo, em um lugar separado. No pátio da tenda da reunião a comerão. Isso aqui eu acho fantástico, né? O serviço está rolando, né? Pau quebrando, pessoal sacrificando, gente sacrificando pela alegria de estar sacrificando, outros sacrificando porque pecaram, tal, lá. Aí, no meio dessas ofertas, tem a oblação, né? E ele diz: o que remanescer dela, Arão e seus filhos comerão, e será comido sem fermento e no lugar santo, no pátio da tenda da reunião. No meio desse serviço todo, ainda tinha o tempo para fazer uma boquinha, né? Deus não permitia que o sacerdote trabalhasse sem dar uma beliscadinha
para matar a fome. Olha que interessante. Isso nos traz uma visão, assim, muito fantástica. Por quê? Deus não permite que o trabalhador que está trabalhando e que está vendo ali toda aquela comida, toda aquela fartura, ele não se utilize também para o seu sustento particular, né? Não é para o seu enriquecimento ilícito, não, mas para o seu sustento, né? Para a sua condição de necessidade. Né? Ele diz, não, você pode comer, come aí, porque eu sei que, né, o trabalho é árduo, né, é laboroso, então você pode comer. No comentário do Rafael Hirsch, ele diz o seguinte, uma parte das leis relativas à oferta de oblação descritas aqui são regras iguais para todo tipo de oferenda de oblação. Outras, porém, são regras já mencionadas anteriormente. Olha que interessante, né? Deixa eu só abrir aqui. Olha que interessante. E repetidas aqui para ensinar que são imprescindíveis, isto é, são requisitos necessários para que a oblação seja válida. Há ainda outro pequeno conjunto de leis detalhadas aqui, que constitui apenas um complemento às regras e tal. Um exemplo de regra geral ensinado aqui é a lei que determina que os sacerdotes podem consumir aquilo que restou da oferta de oblação, versículo 9. Dita aqui a respeito das ofertas de oblação que requerem a separação de um punhado, né, por parte do sacerdote. Do sacerdote. Porém, aprendemos que ela se aplica de forma geral às oblações, inclusive oblações trazidas pelo pecado. Ou seja, ele quer dizer que tanto as oblações pelo pecado... Tanto as oblações pelo pecado quanto os outros tipos de oblações, o que sobrou, como é um Calva-Homer, do particular para o geral, o sacerdote pode participar, pode comer, né, do que restar, do que sobrar. Isso é muito interessante, não é? Professor. Oi, pode falar. Então, até para o sacerdote comer do que sobrou, né? Dessa oblação aí, dessa... Tem critérios, né, desse de elevação. Tem critérios, porque a gente vê também na Bíblia os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, faziam Sim. isso de forma desordenada, né, de forma até egoísta, né, e pagaram um preço caríssimo por isso, né? Além de terrível, morrer, perderam a Arca da Aliança, enfim. Isso. Não foi só isso, não. O comportamento deles, a Bíblia diz que eles tinham um garfo de 3 pontas, né? Que já tinha sido mandado ser construído, né? Ser feito, né? Mas eles se utilizavam desse garfo de 3 pontas para fazer o quê? Para tirar a carne de cima do altar e pegar a melhor parte dessa carne, inclusive parte com gordura, que a gordura é algo, né, completamente direcionado para o eterno. Eles pegavam, né, parte com gordura e comiam. Não sei se dá para vocês verem aí, né? Aqui, ó, tem um garfo de 3 pontas, né? Um tridente, né? Tá dando para ver? Sim. Então, sacerdote subindo na rampa do altar, né? É óbvio que Ofni e Finéias faziam isso lá no tabernáculo, mas é o mesmo tridente que eles usavam para arrancar a carne, né? Para tirar a carne de lá do altar, né? Para poder comer. Oi. E tendo em vista o que o Hélio falou também, além deles quebrarem, né, essa regra de comer a melhor parte, eu estava dando uma pequena olhada aqui no capítulo 6, versículo 18. No finalzinho do versículo 18 diz assim: contudo, fica estabelecido uma advertência, era apenas uma advertência. Todo o que nelas tocar, ou seja, nas ofertas, deverá ser santo,
porquanto essas são ofertas sagradas. Ou seja, ao invés deles não seguirem a lei, né, a ordem do sacrifício, eles também cometendo pecados na entrada ali do templo, faziam com que eles não fossem santos mais. Então é mais uma quebra de normas, mais uma quebra de leis. Como... Repete, por favor, só para eu tentar... O final do versículo ou a conclusão do pensamento? Não, o que você falou aí. Eles e aí não, eles quebravam... Eles tinham relações promíscuas na porta do templo, né? Então isso fazia com que eles não fossem santos, ou seja, quebravam essa ordem, essa advertência que o próprio Deus, o próprio Eterno deu. Eles tinham que comer lá dentro do espaço, né? Sim. Do pátio. Só que o problema maior é que eles comiam, né? Fechar aqui. Pronto. Não é que eles comiam somente fora ou dentro, etc. Eles pegavam não o que sobrava, mas uma grande parte, inclusive parte da gordura que pertencia ao Eterno, né? Se a gente for ver, 1 Samuel, deixa eu ver aqui, peraí. Estava com... tá aqui. Professor, Primeiro... segundo o pensamento aí da Bíblia, né, que o nosso irmão Rodrigo leu aí agora, vai estar mais apontando para que eles não eram dignos de estar comendo daquela carne. Além de estar pegando erradamente, né, eles tiravam a melhor parte, em vez de tirar da que sobrava, eles também não eram dignos de estar comendo aquela carne. Eles poderiam comer, sim, eles eram sacerdotes. Tá? Sim, professor, sim. Eu não digo que eles não... Trouxe a eles a indignidade, só um minuto, o que trouxe a eles a indignidade foi a maneira com que eles se comportaram, ok? Eles se comportaram de uma maneira errada diante do que lhes foi dado para fazer. O que vocês podem fazer? Vocês podem comer da oblação o que sobrar. O que eles fizeram? Antes que a pessoa... Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Samuel 20, verso 13? Deixa eu ver se é isso. Não. Primeiro Samuel, capítulo... Vamos lá no capítulo 1. É no 2, professor. É no 2? Capítulo 2, a partir do verso 12. Isso. Os filhos de Eli eram ímpios. Não tinham consideração por Deus ou por Adonai. A regra que estes Kohanim, né, seguiam no tratamento com o povo era esta. Quando alguém oferecia um sacrifício, enquanto a carne estava cozinhando, sendo assada, né, o servo do Cohen vinha com um garfo de 3 dentes, que é o tridente, né, em sua mão, enfiava o garfo na panela, tá? Na caldeira, no caldeirão ou no pote, e o Cohen tomava para si o que quer que o garfo pegasse. Era assim que eles tratavam todo o povo de Israel. Estava uma bagunça tão grande na época de Eli, que o troço não estava nem sendo feito no altar, né? Estava sendo feito na panela, né? E assim tratavam todo o povo de Israel que vinha a Shiló. O servo dos Cohen, na verdade, vinham antes que a gordura estivesse queimada. Olha que coisa séria. Vinha antes de queimar a gordura, né? E diziam a quem estava oferecendo sacrifício: dê ao Cohen carne que ele possa assar, porque ele não quer a sua carne assada, mas crua. Olha que interessante. Ele não quer que você traga a sua carne assada já. Ele quer uma carne crua para ele mesmo assar. Só que ele vinha pegar a carne com a gordura. Por isso que ele pedia a carne, né, sem assar. Olha que coisa séria, né? Que coisa horrível, né? Pegar a gordura pertence ao Eterno. E eles vinham e pegavam essa carne. A Bíblia aqui está chamando eles de filhos de Belial, né?
Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, né? Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício para jalemos, né? Caldeirão na marmita e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim fazia com todo Israel. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Olha que coisa absurda, né? E diziam ao homem... Cadê? E dizendo-lhe o homem, né, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti o quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Olha que coisa séria. Esse garoto desviado, né, rapaz? Pessoal endemoniado, né? Fala, Rodrigo. Professor, eu tenho uma dúvida a respeito desse auxiliar do sacerdote. Eu peço até perdão se não estiver na mesma linha de segmento do raciocínio do estudo de hoje, mas sempre houve esse auxiliar de correndo, do auxiliar do sacerdote? Sim, porque o sacerdote, que ainda não é sacerdote, ele é apenas um levita que não foi consagrado. Ele é um jovem, né? Ele é um sacerdote, ele é descendente de sacerdote, ele é descendente de Arão, mas ele ainda não é um sacerdote. Ele vai ser ainda. Então, o que acontece? Ele é um suplente, ele é um garoto novo. O sacerdócio era consagrado ao sacerdote, separado ao sacerdócio com 25 anos. Então, enquanto ele tem 14, 15, 16, 18, ele é auxiliar de sacerdote, ok? Ele é auxiliar de trabalho, né? Ah, entendi. Depois ele vai ser diácono, depois presbítero. Entendeu? Então, ele pode comer enquanto está trabalhando. O Eterno está lhe dando plenas condições para comer enquanto trabalha. Ele só não pode comer antes que queime o coisa. Ele tem que comer o que sobrar. Querendo mostrar o quê? Por que ele tem que comer o que sobrar? Vai comer logo o que sobra. Por que Deus está falando assim? Só vai comer o que sobrar. Por quê? Tem a ver com primícia, professor? Também. Porque a melhor parte, né, é a gordura. Primeiro é para o Eterno. Era para o Eterno. Gordura do Eterno, melhor carne do Eterno. Mas por que vai comer o que sobrar? Além da primícia ser do Eterno, e se não sobrar nada? Ninguém arrisca? Olha que quem arrisca não petisca, hein? Hã? Então. Os sacerdotes não eram os levitas, sendo que, segundo. Peraí, deixa eu só corrigir uma coisa. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Beleza? Sim. Quem era sacerdote? Os levitas. Tá, mas nem todo levita era sacerdote. Sim. Se nem todo levita era sacerdote, os levitas, numa totalidade, não eram sacerdotes. Sim. Quem eram os levitas sacerdotes? Eram da família de quem? De Arão. Isso aí, tá? Então, isso precisa ser sempre deixado claro, para que não se confunda e se ache que todo levita é sacerdote. Não. Por exemplo, a minha família não é uma família sacerdotal. Eu sou descendente de Levi e a minha família não é uma família sacerdotal. Ok? Só é família sacerdotal os levitas que são descendentes dos Kohanim. Palavra hebraica, Kohen. Aí, ó, tá aí. Armando Cohen, José Cohen, Alberto Cohen, ok? Esses caras são sacerdotes, ok? Você pegar na internet, dá um Google, você vai achar um monte de Cohen. Doutor Moisés Cohen, ó, deu um Google aqui, Doutor Moisés Cohen, Leonard Cohen, né? Sacha Cohen, que é o artista, aquele cara que fez o Borat, né? É o Sacha Cohen.
Quem mais? Jean-Luc Cohen, entendeu? Esses caras, todos eles são sacerdotes. Rodrigo Cohen, entendeu? O cara, às vezes, nem quer nada com a hora do Brasil, nego. Mas o cara é Cohen, o cara é sacerdote. O sobrenome dele é Cohen, isso quer dizer que a família dele deu um duro danado lá no passado para manter a família separada de todo e qualquer tipo de outro tipo de casamento, e ele, então, é um Cohen, okay? Um Kohen, que a gente fala em hebraico, né? Popularmente, populacho aí, Cohen, né? Então, os Cohen são os descendentes de Arão, bom? E aí, o que é essa questão de deixar sobrar? Só pode comer a sobra. Por que só pode comer a sobra? Justamente para exercitar a fé do sacerdote. O sacerdote tinha que entregar na mão de Deus. Ó, Deus é que sabe. Se vai ou não vai sobrar, Deus é quem sabe. Isso tem muito a ver com a aceitação do serviço. O serviço que o sacerdote está prestando é um serviço realmente que presta, vamos dizer assim? Ah, é. Então, está sobrando alguma coisa. O ato de sobrar coisa boa para ele comer, parte boa do sacrifício para ele comer, era justamente a aprovação de Deus no seu serviço, né, de forma ali literalizada. Ele via literalmente, né, que o seu serviço estava sendo respondido ou aceito pelo Senhor. Tá ok? Mas aqui ele vai falar mais da regra, né? Separará um punhado, deixa eu ver aqui, outro punhado de incenso. E o que remanescer? Vamos dar uma olhada no que o rabino Shimshon Rafael fala sobre o que remanescer. O que remanescer dela, Arão e seus filhos comerão. O consumo das sobras da oferta de oblação é um mandamento, exatamente como o consumo de todas as outras partes de ofertas entregues aos sacerdotes para comer. Trata-se também de um gesto simbólico que representa a finalização, o ápice de todas as ações da oferta. O consumo representa a natureza da proximidade ao eterno, que uma pessoa alcança por meio das ações realizadas, ou seja, o sacerdote está comendo, então ele está se aproximando de Deus. Olha que interessante, comer da oferta, o que isso te traz à memória? Comer da oferta. O que o sacerdote come da oferta? Participa da oferta. Só para ele não ficar com fome? Ou tem um simbolismo aqui? O que acontece na mesa de ceia, quando você vai cear? O que o pastor fala? Nós estamos à mesa com Jesus Cristo, não é isso? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Beleza. Então, estar à mesa ou comer da mesma comida é sinônimo de comunhão. Então, quando o sacerdote come, né, está exercitando a sua comunhão. E tem até a pergunta que eu fiz para o senhor essa semana, né, professor? A respeito lá de oferta de paz e comunhão, né? Exatamente. Ele tem comunhão com o Eterno. Ele está em comum. Ele está comendo, entre aspas, a mesma comida de Deus. Se ligaram? Então, o ato de comer aqui é o ato de ter comunhão com Deus. Você vê que os Ofni e Finés eram tão endemoniados, como diz a Bíblia, eram filhos de Belial, que eles nem queriam comer da comida de Deus, eles queriam preparar a própria comida, comer num lugar separado, totalmente longe de Deus. Quer dizer, era algo realmente do cão, né? Capeta. Isso dá uma mensagem, né, professor? Eu estou só comentando aqui. Se vocês quiserem pregar, pelo amor de Deus, vocês fiquem à vontade. Fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade. Continuando, então. Deixa eu só.
Pronto. Foi. Pronto. Então, ele deveria comer do que remanesceu, do que sobrou, né? Do que ficou. E aí ele diz, não será cozido fermentado. Olha que legal. A palavra isso aqui, né? Isso não será cozido fermentado, que é o zé, né? Não será comido fermentado. A palavra isso se refere ao que foi dito anteriormente, ou seja, não será cozido fermentado. Aprendemos que a proibição de deixar que as oblações fermentassem não vigora somente antes da separação do punhado, pois mesmo o que sobrou da oblação e é entregue aos sacerdotes está proibido de fermentar. Até mesmo as suas porções não podem fermentar. Talmud babilônico, né? Menahot 55a. Já explicamos, ele já explicou no capítulo 2, 11 e 12, que o fermento, o hametz, é o pão da independência e representa o oposto, a nossa dependência ao Eterno. Então, todo esse fermento nesse sacrifício, nessas oblações, ele vai representar o quê? Uma revolta, uma independência. O contrário do que os sacrifícios são. Toda oferta, ela não pode ter fermento. E nem nada daquilo que, para ser produzido, passou por um processo de fermentação. Mel, vinho, azeite não, o pão, né? Que mais? Nada desses produtos. E nem açúcar, né? Nas carnes ou etc. Nada disso poderá ser feito. Por quê? Porque o fermento, nessa ocasião, simboliza justamente a independência, o crescer independentemente. O vinho, ele se torna vinho só pelo fato de você amassar a uva e deixar ele guardado lá. O pão, ele se torna fermentado só pelo fato de você misturou água, botou num canto, ele já está fermentando no trigo, ok? O mel, a mesma coisa. Ele é produto, né, de todo aquele pólen com aquelas né, iguarias que a abelha traz e ela fermenta ali e vira o mel, ok? Então, nada disso pode ser trazido como de oferta, né, diante do Senhor nessas oblações, porque elas simbolizam a independência. E a gente está falando aqui justamente de caparar, de cobrir o pecado. Está falando de dependência de Deus. Nós não conseguimos cobrir o pecado sem que Deus nos dê. Olha quanta coisa Deus dá para a gente poder chegar ao lugar e à condição de cobrir o pecado. Ele nos dá a planta do tabernáculo, ele nos dá quais os animais que a gente vai sacrificar e como a gente vai sacrificar. Ele nos dá os utensílios do tabernáculo para a gente saber como a gente vai sacrificar. Ele nos dá o dia e a hora e ele ainda manda o fogo. Ele diz, é esse fogo aqui, não é outro, é esse fogo aqui. Olha que interessante, né? Então, tudo isso Deus nos dá para que a gente possa cobrir, fazer acaparar do nosso pecado. Então, é tudo dependente, é tudo com dependência. E aí a gente traz fermento, né, que é símbolo da independência? Não pode, ok? Então, nada será cozido com fermento, né? É santidade de santidade, né? Como oferta de expiação e como oferta pela culpa, ok? Verso 10 aí. Também a oferta de oblação, como as ofertas, verso 10 para vocês, eu já até me perdi. Espera aí, para vocês, se o verso 6 é o 13, 6, o 13, 14, 15, 16, 17, é o verso 17 aí na Bíblia de vocês. Meu Deus. É a santidade da santidade como oferta de expiação. Também a oferta de oblação, como as ofertas de expiação e de culpa, serve para santificar as nossas ações,
também a sobra da oferta de oblação, assim como a carne das ofertas de expiação e de culpa, é consumida somente pelos sacerdotes, homens nos lugares que possuem a santidade do pátio. Ou seja, para comer, que vai ser comido, só pode ser comido dentro do pátio. Não pode ser comido em outro lugar. Somente dentro do pátio. Ok? Isso aqui é interessante. E só os homens comem da oferta de oblação. Toda oferta que tocar nelas será sagrada, como já foi lido aqui pelo Rodrigo, né? Todo homem dos filhos de Arão o comerá, só o homem que come, estatuto perpétuo para vossas gerações, das ofertas queimadas para o Eterno. Toda oferta que tocar nelas será sagrada. Nelas pode se referir apenas às ofertas queimadas para o Eterno. Nesse mesmo versículo, ou as santidades, né, mencionadas no versículo anterior. Na realidade, esta lei não se aplica apenas às oblações, mas é uma regra geral para todas as santidades. Essa generalização é determinada no Talmud babilônico, né, Zevachim 97b, a partir do que foi dito. Esta é a lei para a oferta de elevação, para a oblação, para a oferta de expiação e para a oferta de culpa, e para a oferta e para as consagrações e para o sacrifício de ofertas de pazes. Então, é basicamente uma lei para todas as ofertas. Tudo que tocar será santo. Olha que interessante. Isso faz lembrança da consagração do altar, né? Deus disse: 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, né? E o altar será santíssimo, não é verdade? Tudo o que tocar será santo. Tudo que tocar será santo. Então, toda a oferta que toca o altar, depois que ele foi consagrado, essa oferta se torna sagrada, né? Então, é interessante que o altar santifica a oferta. O altar acaba consagrando a oferta. Tudo o que o tocar será santo, né? Então, essa santidade das ofertas vem proveniente do altar. E aí, toda a oferta agora também é santificada e tudo que toca essas ofertas também é santificado. Muito interessante isso, porque é uma coisa consagrando a outra. É uma coisa consagrando a outra. Parece uma miniatura do trono de Deus, com as pedras de fogo embaixo, é o lugar onde Deus está, são pedras afogueadas embaixo, o trono de Deus em cima, né? E os serafins em roda dele, olhando um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha que legal. Melohor haaretz kevodô, né? Toda a terra está cheia da sua glória, né? Ou seja, é um santificando o outro. Que o texto hebraico diz lá que é Zé el Zé, né? Um olhava para o outro e um falava para o outro. Um chamava o outro. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então, o altar santificando a oferta santificando o altar e vice-versa. Então, isso é muito interessante, né? Muito legal mesmo. Bom? Verso de número 18, acredito, na Bíblia de vocês. O Eterno falou a Moisés dizendo: esta é a oferta de Arão e seus filhos, que oferecerão ao Eterno no dia que forem ungidos. 10ª parte de efá de flor de farinha de trigo, oblação contínua, metade dela pela manhã, metade dela à tarde. Na assadeira, feita com azeite, bem escalada, atrarás, bem assada, frita, dobrada em partes, a oferecerás para ser aceita com agrado pelo Eterno. E o sacerdote que for ungido em seu lugar, dentre os filhos lhe suceder, a fará. Estatuto perpétuo ao Eterno inteiramente será queimada. E toda a oblação de sacerdote será queimada totalmente. Olha que diferença. A oblação dos filhos dos homens é comida pelo sacerdote. A oblação do sacerdote é queimada totalmente. Porque não tem
nada mais sagrado. Tem aqui ainda, obrigado. Não tem nada mais sagrado para comer a oferta. Então, o sacerdote é o último nível do sagrado, né? Deixa eu para ficar grande aqui. O sacerdote é o último nível do sagrado, né? Aqui embaixo. Então, ele come a oferta, né, dos que trazem. Mas a oferta dele ninguém come, porque ela é toda do Senhor. Ela é toda para o eterno. É igual o dízimo do sacerdote. O sacerdote entrega o dízimo ao tabernáculo, e o tabernáculo não tem... É do tabernáculo. É do templo. Ok? Ninguém vai usufruir do dinheiro que o sacerdote dá para o templo, né? É um dinheiro usado para comprar as coisas do templo, ok? Porque já é de Deus, é o de Deus, né? Então ninguém come a oferta que o sacerdote oferece. Ela é queimada completamente, né? Completamente consumida. Bom, e aquele que vai ser ungido em seu lugar também vai fazer essa oferenda, pois essa oferenda é uma oferenda perpétua diante do Senhor, ok? Tem uma série de leis e normas aqui, a gente não vai entrar nesse quesito, tá bom? Será inteiramente queimada. Tá. Voltar lá, verso... Caramba, nós estávamos no verso 17. Na Bíblia, professor, paramos no 21, 22. A de vocês agora é 21, 22, né? Isso, eu acredito que o senhor foi até o fechamento no 23 agora. Deixa eu olhar na outra Bíblia aqui, que aí eu não me perco, porque aqui está só o hebraico cru e eu não sei qual é o verso de vocês, aí eu posso me perder. Vamos lá. 24 agora, por favor. 24. Adonai disse a Moshe: fale a Arão e seus filhos, esta é a lei da oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado deverá ser morta diante de Adonai no lugar em que a oferta queimada for morta. Ela é estabelecida, ela é especialmente sagrada. O Cohen, no pátio da tenda do encontro, ela será comida, o Cohen que a oferecer pelo pecado comerá dela. Ela será comida em um lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar em sua carne será sagrado. Se qualquer quantidade de sangue respingar sobre qualquer parte de sua roupa, lave-a em um lugar sagrado. A panela de barro em que foi cozida será quebrada, e se foi cozida em uma panela de bronze, ela será esfregada, ou seja, areada, né? Será esfregada e enxugada. Qualquer homem da família dos Kohanim poderá comer da oferta pelo pecado. Ela é especialmente sagrada. No entanto, nenhuma oferta pelo pecado que teve parte de seu sangue levado à tenda do encontro para fazer expiação no lugar sagrado será comida. Estou falando do Yom Kippur, né? Deve-se queimá-la de forma completa. Olha que interessante. A oferta pelo pecado, ela é tão elevada que qualquer parte dela que ficar por ali deve ser queimada. Se a roupa for respingada no sangue dessa oferta, deverá ser lavado esse sangue. Por quê? Porque a ideia da oferta do pecado não é uma oferta de propriedade. A oferta pelo pecado, a ideia dela é a ideia de que alguém vai morrer em lugar de outro alguém. É como se aquele animal, ele olhasse e dissesse assim: você não tem condição de coisar, porque senão você vai ter que morrer para pagar o teu pecado. O salário do pecado é a morte. Então, o que vai quitar o teu pecado é a sua morte. Então, para você não morrer, eu vou morrer no teu lugar. Então, é como se fosse uma injustiça, né? Aquela oferta não é culpada, o bezerro não é culpado, o cordeiro não é culpado,
mas ele vai morrer por tua causa. Então você põe a mão sobre a cabeça dele, confessa o teu pecado, fala ali qual é o pecado diante do bichinho, e o bichinho agora é que vai, como é que se diz? Pagar pelo seu pecado, ou seja, ele vai morrer no seu lugar. Ok? Isso o torna impuro, né, professor? Por isso que o sangue dele, se sujar as vestes, deveria ser lavado e tudo mais. O sangue dele é sagrado. É sagrado. Ele não se torna impuro porque o pecado não é dele. Ah, sim, entendi. Você está entendendo? Ele está morrendo por causa do cara que era vacilão. Ok? Então, tipo assim, ele tem que ser perfeito para que a morte dele possa pagar pelo pecado do outro e não culpar a ele mesmo. Você entendeu? Sim, entendi. Tem que ser um animal perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, separado dos outros animais para não de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque não teve relação sexual ainda, não teve cria, né, e tudo mais. Então, olha que interessante. O animal, ele tem que ser um animal muito especial. E quando ele vai morrer, o Hélio, já te ouço, Hélio, quando ele vai morrer, né, aqui, ó, camarada, põe a mão sobre ele, confessa e leva ali para o sacerdote, que está de branco e vermelho. O sacerdote está aqui, de branco e vermelho. Né? Tá aqui. E aqui está o cabra safado. Né? Eu, você, qualquer um. Aí está ali confessando. O sacerdote ficou de longe, falou, não, vamos ficar de longe, não tem por que a gente ficar sabendo do cara. E o animal está aqui. O animal tem que ser perfeito justamente para que o sacrifício seja recebido. E tudo que sair desse animal é sagrado. Por quê? Porque ele é um animal perfeito e sobre ele aconteceu uma injustiça. Ele pagou pelo pecado do outro. Compreenderam? Sim, ficou bem mais claro. Beleza. Fala, Hélio. Então, professor, quando a gente vai estudar, né, de Gênesis a Malaquias, vamos botar assim, tudo vai apontar para Jesus, né? Tudo aponta para Jesus. E quando a gente pega esse cordeiro aí, ele também vai tipificar Jesus Cristo. Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, este animal era o cordeiro que tirava o pecado daquele pecador. Então, esse cordeiro ele tinha que ser perfeito, apontando para a perfeição de Jesus, né? Por isso a perfeição do cordeiro. A pergunta que eu ia botar aqui, eu não sei nem se está dentro agora desse primeiro escopo aí. Por favor, pode falar. Das duas ofertas, né? Uma seria o bode, que era o Azazel, né? E o outro mas aí você está falando de Yom Kippur. Yom Kippur. Tá. Nesse dia de Yom Kippur, vai ser esses dois animais. Um ia sacrificar e o outro levava os pecados para o deserto e ia morrer no deserto. Existem correntes teológicas que vão dizer que o que era oferecido no holocausto ali dentro do templo tipificava Jesus, o que ia para o deserto tipificava Satanás. Porém, uma outra corrente brigava contra essa porque não tinha como Satanás ele ser corresponsável por nos salvar de alguma transferência de pecado. Então, esse bode não teria como ser... Essa corrente teológica, só para abrir um parênteses, essa corrente teológica, você cita é a corrente teológica dos adventistas do sétimo dia. Que não teria como ser Satanás, e sim também tipificando Jesus, esse bode também ia tipificar Jesus. Dá uma palhinha para a gente aí desses dois bodes, desse bode, desse... É tão simples que chega a perder a graça, né? O bode em Yom Kippur, no meu livro eu coloco toda esse trabalho, né? Os dois bodes, você vê que não é cordeiro, é bode, né? Um bode é de Adonai, o outro é de Azazel. Não é que é de Azazel. Vou explicar isso aqui. Os dois bodes
Um é o bode que vai ser sacrificado para o Eterno, no templo. Tem até uma fotinha melhor aqui. Aqui, ó. Que legal. Tá vendo? Os dois. Isso aqui é a plaquinha, ó. Um é para o Eterno, a outra plaquinha. Essa aqui é para o Eterno, essa aqui é para Azazel. O que é Azazel? Do Eterno, acho que já está safo, não precisa explicar muito, né? Para o Eterno é o Eterno mesmo. Ali no templo, vai ser sacrificado lá no templo, não tem dúvida, né? Acho que não fica dúvida quanto a isso. E Azazel? O que é Azazel, afinal de contas? Que expressão é essa? Eu acho legal porque os teólogos eles não se preocupam em vir no judeu perguntar o que é isso. Isso aqui é um livro, senhores, do Instituto do Templo, tá? Isso aqui é do Instituto do Templo, não é um livro... Eu não fui ali, peguei ali na esquina, então, não. Isso aqui é do Instituto do Templo. Levou 30 e tantos anos para eles traduzirem para o português. A gente só tinha em inglês, o hebraico e algumas coisas no site do próprio Instituto do Templo. Então, hoje a gente tem ele em português. O que é Azazel? Azazel nada mais é do que um lugar alto. E o sacerdote pegava esse bicho, saía com ele pelo meio do caminho e as pessoas iam confessando os seus pecados. A pessoa que não tinha condição de ir até o templo, porque o templo estava lotado ou alguma coisa nesse sentido, esse bode ia pelo caminho, o pessoal ia confessando os seus pecados em cima dele, ia falando, né, enquanto ele ia passando, e aí chegava num lugar chamado Azazel, ou seja, um lugar alto. Azazel quer dizer isso, um lugar alto, e o sacerdote fazia o quê? Jogava o bichinho lá de cima, ó. Foi bom! Tá vendo? Só isso. Nada mais do que isso. O Hélio chegou a ficar sem graça. Falou, poxa vida, tão bobo assim, então, né? Não, Pensei que era um espírito, como o Batman. Eu também não acreditava na linha teológica de Azazel simbolizar Satanás, não. Eu também sou contra isso daí. Eu também acreditava que esse bode também ele tipificava Jesus de uma outra forma. O que eu não sabia é que Azazel é no lugar alto e de lá ele era lançado. Esse pedacinho aí eu não sabia mesmo, não. Vou fazer melhor. Vou tirar uma foto aqui para vocês e jogar lá no grupo, lá, só para vocês tirar onda depois. Quer ver? Bota esse livro lá no grupo lá para a gente poder comprar. Com certeza. Ó, e aonde a gente pode... E aonde vende, bota lá pra gente, que aí eu já encomendo gostei desse livro aí. Fechou. Vou tirar a foto. Pela editora Sefer você consegue encontrar, Hélio, nos próprios sites. Isso que eu ia falar. Mas, ó, se conseguir comprar no Mercado Livre, que a Sefer eu acho que vai ser R$240. No Mercado Livre, eu estava olhando... Oi? Pode falar. Eu pesquisei e deu esse valor mesmo, 240, de 230 a 250. Então, na Sefer está 240. No Mercado Livre, ele está falando que está 230, 250. Eu acho que, de repente, se pesquisar legalzinho na internet, encontra. A Amazon, Mercado Livre, com um precinho mais legal. Entendeu? Professor, inclusive, eu consegui um... Oi? Pode concluir. Eu consegui um que eu estava querendo há muito tempo, mas não estava com grana para isso. Eu consegui ele baratinho, porque esse aqui que me deu foi meu irmão. Meu irmão, no teu aniversário não te dei nada, não sei o que e tal. Aí ele pediu, chegou lá na portaria lá do prédio lá. Eu fui lá buscar. Eu não sei quanto que ele pagou, se ele comprou direto na Sefer, como é que foi. Agora, eu consegui um que na Sefer está 240, eu consegui ele por 150, que é o Likutei Amarim Tânia. É um texto que, para vocês, não faz muito muito sentido, não tem nem por que vocês correrem atrás disso. Mas dá uma pesquisada na Sefer, depois dá uma pesquisada no Mercado Livre. Já botei a foto lá no grupo, botei lá para vocês, tá? Tanto do Azazel quanto da capa do livro, tá? Tá o nome do rabino e tal. Esse livro hoje é editado pela Sefer.
mas em companhia com o Instituto do Templo, tá vendo? Ó? Sefer, ela só fez a tradução para o português, que é do Instituto do Templo, tá certo? Gente, poxa, isso aqui foi feito os mais cabeçudos rabinos que nós temos em Jerusalém. Quando eu falo rabinos, estou falando de gente que estudou 20, 25 anos, 12, 18 horas por dia para escrever o que está aqui, para deixar compilado de acordo com o que está aqui, e é o que vai ser reerguido daqui a algum tempo lá em Jerusalém, que é o templo nosso, ok? Então, não é um negócio assim, se alguém chegar para você e dizer assim, não acredito nisso, fala, poxa, irmão, então só lamento que você não acredita no que a própria Bíblia explica e no que a tradição deixada por Moisés ensinou para os judeus. Os caras não estão inventando troços, os caras sentaram a bunda lá na cadeira e passaram horas, meses e anos para fazer o que está aqui, para escrever o que está aqui, compilar o que está aqui, entendeu? Então, não, Azazel, para mim, para você pode ser isso, mas o que a Bíblia fala é exatamente isso, isso e isso, ok? Então é isso, Hélio. Azazel nada mais é do que o bode que ia pelo caminho e as pessoas iam, como eu falei, confessando, né, os seus pecados sobre ele. Tá aqui o pessoal, ele na ponte, né? A imagem mostra o que acontecia a cada Yom Kippur quando o cabrito era enviado a Azazel para livrar Israel dos seus pecados. Talmud Yomá, página 6.4, Talmud de Jerusalém, né? Explica que os judeus da Babilônia e de Alexandria seguiam o cabrito, né? E arrancavam, às vezes, seus pelos, gritando com ele, leve os nossos pecados, vá embora para o deserto, né? Pegue e vá, né? Para evitar isso, um caminho estreito de fora. Aí ele está explicando aqui por que tem uma ponte estreitinha, né, e tal. Que surgiam costumes, né? Que era o pessoal confessar os seus pecados e gritar com o bode para ele ir, né? Para ele ir logo, né? Que era a demonstração de que eu não quero mais esse pecado comigo, leve ele embora, entendeu? Então, essa era a ideia, mas ele ia pelo caminho e as pessoas iam confessando, tá vendo aqui? Iam confessando, né? E para evitar esse negócio do pessoal ficar em cima, tirando, né, o pelinho do bode, criaram um caminho específico, né? Uma ponte estreita para o pessoal não conseguir ter acesso ao bode, né? Aí, coitado do bode, ele ainda tinha que cair de um penhasco, ainda ia ficar, né, sendo depilado, né, de pelo em pelo, sacanagem, né? Então, o caminho do deserto, ele diz aqui, o sacerdote que levava o cabrito é visto acima, né, a caminho do deserto, passando por uma das estações de comida e água montadas para o caso dele precisar disso. Haviam 10 dessas estações, ensina a Mishnah, entre Jerusalém e o penhasco, uma distância de 12 mil, aproximadamente 12 quilômetros, né? 12 mil metros, aproximadamente 12 quilômetros. Em cada estação era dito, aqui há comida e água, né? Que ele tinha permissão de desfrutar, se necessário, apesar do jejum. Ou seja, se ele aguentasse, continuava em jejum. Se ele não aguentasse, ele não precisava permanecer em jejum no Yom Kippur. Ele podia comer pelo menos um pouco para não desfalecer. Então, olha que lucidez a Torá nos ensina, né? É de acordo com a sua capacidade, né? Então, não é nada para você morrer de fome. Aí ele mostra aqui as estações, o bode indo, né? Aí ia para uma terra estéril, né? Em primeiro plano, pode-se ver a escolta das montanhas e tal. As pessoas... Paraná. Tá. E a Mishnah descreve o momento, isso aí eu já botei lá no coisa lá. Então, Azazel é nada mais, nada menos do que esse lugar onde se jogava o cabrito, tá bom? O sumo sacerdote ficava ao lado do cabrito designado para ser enviado para Azazel e o entregava ao Ish-Ipi, né, o homem designado. Não, mas eu quero aqui a tradução do Azazel para vocês. Só para eu fechar a tampa aqui. Então, Azazel não é o nome do bode, sim o nome do lugar alto. O lugar onde ele estava indo. É aquele lugar
alto era chamado Azazel, ok? Não é o bode, então, porque todo mundo coloca isso como se fosse o nome. Coloca-se como se fosse o nome do bode, não é, então? O nome do bode ou o nome do capeta, pão de bode. Como é que o capeta vai ter nome de Deus, né? El, Azazel, né? E não dá certo, né? Só Deus. Só Deus. 2 caprichos. Professor. Oi. Essa menção também do bode de Azazel, ele faz parte de Hukim? Como é que é? Não entendi. Ficou baixo. Essa nomenclatura, o bode de Azazel, ele também faz parte de Hukim? Uruhim? Não entendi a pergunta. Não entendi. Ele faz parte de quê? De Hukim. Ah, sim, ajuda o Hélio, rapaz. Hélio. Hukim são uma quantidade ou uma qualidade de preceitos que a gente não sabe por que o Eterno ordenou. No caso de Azazel, não. São as leis de pensamentos divinos, né? São leis. Você gosta muito de filosofia, né, Rodrigo? Eu sou mais prático. São leis. Então, são leis que nós não sabemos por que Deus mandou. Por exemplo, misturar lã com linho na mesma roupa, não comer determinados tipos de alimentos. Chátness também. Não sabe por que Deus mandou. Oi? Chátness também, né? Que é a roupa, né? Acabei de falar, né? Misturar lã com o linho na mesma, que é o chátness. Olha só, o Azazel não pertence a essa classe. Por quê? Porque essa classe, o Azazel, a gente sabe por que ele está morrendo. Ele está sendo enviado ao deserto, é como se ele estivesse levando os nossos pecados. Os pecados, por exemplo, de quem? Das pessoas que estão pelo caminho. O bode expiatório, as pessoas, né? Que não conseguiram. As pessoas não conseguiram chegar no templo, não conseguiram entrar no templo, mas elas ficaram do lado de fora por causa da prostração, por exemplo, né? Vai ter a prostração, aquela coisa, precisa de um espaço para fazer a prostração. Então, eles não conseguiram entrar, eles ficaram do lado de fora, eles são mais pobres, eles são isso. Tem um monte de situações. Tem um bode que passa ali e eles confessam, né? Porque na hora que o sacerdote faz a confissão para o primeiro bode que vai ser morto lá no templo, todos os que estão no templo confessam juntos, né? Então, para que os outros também possam confessar, Deus providenciou um bode que sai e as pessoas vão confessando, vão esticando a sua mão e vão confessando. Ah, Senhor, leva isso, leva e tal. E ele é levado para Azazel, ele é levado para aquele local chamado Azazel, ok? Um local alto que ele vai ser derribado de lá, de cima a baixo. Porque então, eu já ouvi gente falando que era Hukim, por isso que eu fiquei meio duvidoso. Eu não considero o Hukim, por exemplo, o Maimônides não considera isso um Hukat. O Maimônides considera essa uma ordenança que dá para você entender, você consegue entender. Deus determinou para que esse bode vá no meio do povo, o povo confessa, e ele morre do mesmo modo que o outro vai morrer também. Só que como lá fora não tem altar de sacrifício, e ele não vai voltar para cá todo cheio de pecado, vamos dizer assim, de lá mesmo ele já morre, e lá mesmo o Eterno leva os pecados, entendeu? Eu não considero, mas isso sou eu, né? Quem sou eu para... Eu estou falando em nome do Maimônides, né? Que o Maimônides também não considera muito bem essa coisa, um Hukim. Entendeu? Beleza? Show de bola, professor. Então, fechou. Tá? É claro, dependendo do rabino a que você vai seguir, eu vou ficar com as opiniões do rabino X. Beleza. Se ele entende que é um Hukim, para você é um Hukim, amém. O judaísmo, né? A gente não tem essa frescura de, eu estou certo, você está errado. Não, você não... Né? Os pontos principais é que não podem, né? Os 13 princípios de fé e etc. Aí sim, aí não pode divergir. Bom, aqui no meu, já é 25, né? Acho que já é 25. Deixa eu ver aqui.
falharão em seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta de expiação, no lugar em que for degolada a oferta de elevação, degolada a oferta de expiação, do eterno, ela é a santidade da santidade. Já lemos isso aqui, né? O sangue, se for respingado, será lavado. Né? Então, fechamos o capítulo 6, né? Já estamos no capítulo 7. Espera aí, que aí na minha Bíblia aqui, o 6 ainda, na Bíblia de vocês já é o 7. Deixa eu ver como é que começa o 7, que essa é a lei. Tá, aí fica tudo igual. Então, lá no capítulo 7 diz: esta é a lei da oferta de culpa. Ela é santidade de santidades. No lugar em que degolarem a oferta de elevação, degolarão a oferta de culpa. E o seu sangue se espalhará sobre o altar em redor. E todo o seu sebo, né, será oferecido. Sebo é a gordura, né? Será oferecido a cauda, gordura, e o sebo em que cobre as entranhas, e os 2 rins, e o sebo que está sobre eles, e o que está sobre as ilhargas. Ontem eu estava vendo com a minha esposa um sacrifício, não um sacrifício, mas uma degola de um bode, de um cordeiro, melhor dizendo, não era um bode, era um cordeiro, e o rabino mostrando ali direitinho o que era esse sebo, né? Essas membranas que estão sobre o rim e tal, separando o rim direitinho para oferecer e tal. Então, eu vou botar o link lá só para quem tem estômago e para quem realmente tem curiosidade de ver. Está em hebraico, me perdoe. Está em hebraico, me perdoe não poder colocar lá em português, porque não tem legenda, né? Mas está em hebraico e eu tenho preguiça de legendar, porque é coisa para chuchu, é um vídeo grande para dedéu, mas ali pelo capítulo 11, minuto 11, parece, 11, agora eu vou ver direitinho o minuto que está, vocês dão uma olhada, é muito legal. Ele corta o pescoço, né? O bichinho sangra, aí depois vai para frente um pouquinho, ele já está com o bichinho na mesa, mostrando todos esses detalhes que estão aqui. Acho que vale a pena vocês olharem do que vocês só ouvirem falar aqui. O Hélio que gosta, né? O Hélio tem cara de chorreta, né, Hélio? De açougueiro, né? O professor, o que acontece? Como hoje não tem o templo, né? Os judeus, sou melhor do que ninguém para falar sobre isso. Os judeus, eles estão a construção do terceiro templo para poder tentar unificar, né? Fazer tudo aquilo que o Apocalipse vai dizer lá. Mas ainda não tem o terceiro templo, então eles ainda não têm eles meio que deram uma pausa nesses sacrifícios, é isso? Os sacrifícios pararam. Foi sacrifício, pausado. Dízimo, tudo que é pertinente ao templo parou. Parou. Isso. O que é o sacrifício hoje? É a oração dos nossos lábios. Como o Eterno mesmo disse na voz de um dos nossos profetas. Porque sacrifícios e bodes e não sei o quê não pediste, mas louvor e etc. e tal. Então, hoje os sacrifícios são o louvor dos nossos lábios, né? E as orações que nós fazemos. Óbvio que isso não substitui, literalmente, na mente judaica e na Bíblia. Não substitui. Então, nós estamos aguardando a vinda de Mashiach, né? Para que haja dedicação do templo. Provavelmente, eu acho que alguns vão entender que pode ser dedicado o templo antes de Mashiach regressar. Então, se Apocalipse, eu digo como judeu, não estou dizendo como cristão agora, não, estou dizendo como judeu. Tá? Se Apocalipse estiver correto, né, vai ter a construção do terceiro templo, o anticristo, aquela coisa toda e tal. A igreja, acredito eu, né, se tudo estiver correto, a igreja não estará mais aqui. Mas virá todas essas coisas e aí vai voltar a ter os sacrifícios e aquela coisa toda. Mas nós já estamos, né, como é que se diz? Nos preparando, né? Quer ver? Cadê? Tem vídeos com projetos do terceiro templo, já com tudo, já só para montar e boa. Sim, ó. The Temple Como é que... O senhor tem parente ainda lá em... Tem.
Tio Ezequiel, tia Ruth. Como é que é o senhor sendo cristão e eles judeus ortodoxos? Eles lá e eu cá, né? Não. É simples assim. Para eles é simples assim. Você fica aí e deixa a gente aqui. Porque é complicado, rapaz. Como é que se diz? O judaísmo, ele aceita qualquer coisa, menos que um judeu seja cristão, sabe? Porque em nome do cristianismo foi feita muita desgraça, foi feita muita coisa contra o judeu, sabe? Então há uma aversão muito grande ao cristianismo, entendeu? Mas tem tudo hoje, tudo pronto lá. É porque a página do Instituto do Templo mudou. Eu estou tentando abrir aqui, mas está tendo muito estudo, muita coisa. Aqui, deixa eu ver se eu clicando aqui vai achar aqui as coisas que já estão prontas. Donate, tá? The Temple Institute. Não, a Barães, System of Principles. Só rapidinho. Study Tools, né? No File para tem uma menina, esqueci o nome dela agora, uma lourinha. Israel com Aline? Não. Não, então não conheço. Sara. É a Sara. Sara. Uma lourinha, branquinha. Ela é brasileira, mas morou terminou os estudos dela todo lá em Israel. Agora ela acho que ela mora na Inglaterra. Ela dá aula de hebraico, né? Olha que legal. E é muito maneiro também. Eu viro e mexe, eu assisto algumas aulas dela, algumas coisas que ela posta lá. É uma que usa óculos, Hélio? Oi? É uma que usa óculos no Instagram? Eu não sei se ela tá de óculos, mas quando eu a vejo, não tá com óculos, não. O nome dela é Sara. Acho que eu sei quem é. É uma lourinha, uma branquinha, lourinha. Estou compartilhando com vocês a pesquisa que eu fiz aqui da Temple Institute, né? O Instituto do Templo, tá vendo? Aqui é a porta lá, né? Makom Hamikdash, né? Aqui esse lugar é o Mikdash, né? É o lugar do Mikdash, né? Enfim. E aí tem algumas coisas aí, ó, já estão prontas, né? A menorá, acho que é a famosa, né? Vocês já conhecem, né? O candelabro lá, ó, de ouro puro, né? Que já está pronto. Não sei se dá para ver legal aí, né? Aqui tem algumas outras coisas, mas se vocês colocarem aí The Temple Institute, né? Vocês vão ver, tá vendo aqui, ó? Como eu coloquei aqui, vocês vão direto para a página do Instituto do Templo, tá? Aí vocês vão ter acesso a todo o material que já foi construído. Tem que ter paciência lá para pesquisar, que está em inglês e o site mudou. Agora a gente já vai para 10 para 6, e eu tenho um compromisso daqui a pouco, não vou poder faltar. Mas, ó, tá vendo? A mesa de ouro, que é a mesa dos pães, né? Ó, tá aqui, do ladinho aqui, tá vendo? Olha como é que ela é. As repartições para botar os pães, né? Tem a arca, né, que eu já mostrei para vocês, o altar de ouro, né, para colocar o incenso, está até aqui com o sacerdote, né? Sacerdote, as roupas do sacerdote, sumo sacerdote, o altar de ouro bem aqui no cantinho. Então tem muita coisa já pronta. Na verdade, eu posso arriscar dizer que já está tudo pronto. Esse é o curador, né, do Instituto do Templo, é o Abirraim. O cara é um gigante de Torá, Deus me livre, né? E aqui nós temos os sacerdotes aqui, ó, aprendendo. Eles foram, né, fazer lá uma apresentação mostrando como é que era e seria feita lá os serviços no templo quando ele for reerguido, tá vendo? Eles aqui, pá, né, mostrando e tal. Então, tá tudo pronto, só esperando, né, a gente, enfim, reconstruir mesmo. Só que vai ter que derrubar aquela mesquita lá, né? Uhum. Aí é que mora o problema, né? Derrubar a mesquita é a Terceira Guerra Mundial. Aí... Segundo o doutor Rodrigo Silva, ele acredita que a Arca Aliança está perdida embaixo daquela mesquita. Ela está perdida por ali, entendeu? Você acha que ela está escondida com judeus?
Vocês já ouviram falar de um outro arqueólogo? O Rodrigo Silva é o segundo arqueólogo famoso da Adventista do Sétimo Dia. O primeiro arqueólogo famoso dos Adventistas do Sétimo Dia chamava-se Ron Watt. Ron Watt. Vou botar aqui o nome dele aqui no Google e vocês tiram um print aí. Ron, acho que é W-A-T-T. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ron Watt. Acho que é o Yacht, não sei. Deixa eu botar aqui arqueologia. Arqueologia. Como os judeus não acreditam em Cristo, né? Então eles devem manter muito firme a essência lá de Moisés. Rapaz, vou te explicar um negócio aqui através desse Ron. O nome dele é Ron Watt. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Pronto. Tá vendo o nome dele aqui, ó? Em azul aí que eu marquei. Consegue ver? Ron. R-O-N-W-Y-A-T-T. Vocês coloquem, por gentileza, coloquem o nome dele no YouTube e coloquem lá, Arca da Aliança. Tem documentário muito bem embasado. Esse cara, ele encontrou a Arca de Noé, ele encontrou o possível local onde era o Sumérios. É um cara que vinha trabalhando e todo mundo, poxa, caraca, que top. Ele encontrou o verdadeiro lugar da travessia do Mar Vermelho, entendeu? Onde era o Mar de Juncos, e bem embasado. Não é negócio assim, eu acho que é aqui. Não. Lá onde os judeus mergulharam, atravessaram e tudo mais, atravessaram, ele mergulhou, encontrou espada egípcia, encontrou carro com rodas egípcias e tudo mais. Então, ele provou por A mais B que é um negócio. E aí ele começou a pesquisar onde estava a Arca da Aliança. Tem muita coisa ali que ele coloca da mente dele e tudo mais e tal, mas o lugar onde ele encontrou a Arca da Aliança, ele diz que encontrou, ele disse que um anjo proibiu ele de tirar a Arca da Aliança de lá. E a arca foi colocada numa urna de pedra, dentro de uma urna de pedra. E quando ele divulgou isso, o governo de Israel, os rabinos, o governo de Israel, sumiu com todo o material dele, proibiu ele de escavar, fizeram um esforço para tirar tudo que ele tinha na mídia e tudo mais, tiraram tudo das mídias e tudo mais dele, ou seja, queimaram ele, fizeram de tudo para sumir com as pesquisas do Ron Watt. Pode colocar aí, pode tirar. Fizeram de tudo para, enfim, denegrir o cara e sumir com todas as pesquisas dele. Né? Com o tempo, os filhos, que tinham muito material guardado, passaram a divulgar de novo as coisas dele e tal. Entendeu? Muita gente chamando ele de maluco e tal, e tal. Mas eu penso assim, por que o governo vai se preocupar tanto em esconder as coisas, em sumir com todos os achados dele, tudo embaixo de Jerusalém, aonde provavelmente seria o local do templo, né? Então, vale a pena você dar uma olhada na pesquisa que ele fez, no trabalho que ele fez, tá? Vê aí o documentário, um documentário de 1 hora e tal, os documentários, né? Mas é muito bem embasado, é tudo muito bem documentado, é tudo assim, não tem como você dizer que não, tá? Até porque o governo de Israel e outros governos fizeram de tudo para esconder o que ele achou,
Então, acho que vale a pena. E quem gosta de teoria da conspiração, assim, o Hélio não gosta muito, não. Eu que sou mais chegado... sou mais chegado a esses negócios, acho que... né? Então, vale a pena dar uma olhada lá e assistir aí, né? Para quem vai ficar em casa aí esse sábado e domingo aí à noite, vale a pena maratonar aí Ron Wyatt, tá bom? Eu vou ficar por aqui, vou deixar vocês aí. Alguma dúvida a mais? Cara, uma paraxá, né? A gente não consegue nem ler tudo e, caraca, quanta coisa. Meu Deus. Eu tenho uma, mas é referente à aula lá em Gênesis ainda, que eu fiquei meio que... Eu maratonei nas tuas aulas, né? Eu assisti umas 5 aulas seguidas num dia desse daí. Oh, legal. E aí eu fiquei assim, show de bola, aquela Deus fala com a terra para fazer o homem e depois ele entra com a parte dele. Aquilo ali abriu a mente assim de um jeito muito legal. Só que eu fiquei... Tá no livro assim, que eu passei para vocês lá, o ensaio sobre Bereshit, tá bom? Isso. Agora, quando ele fala em destruir Babel, ele está falando com quem? Desçamos, no plural. Desçamos, ali com certeza são os anjos, né? Eia, desçamos, né? Ele desce, por quê? Porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas os anjos não. Então, para que ele não seja tomado, olha como é que Deus dá um exemplo de testemunho, né? Para que ele não seja tomado por arbitrário, ele chama os seus anjos e diz, olha, o desçamos ali é quase que dizendo assim, desçam lá e vejam realmente se o que eu vou fazer, eu não tenho direito de fazer o que eu vou fazer, né? E aí os anjos descem e realmente eles veem que aquilo, né? Porque os homens queriam se deitar com os anjos, né? Eles queriam se deitar com os anjos. Não, bota os caras aqui para fora que nós vamos dormir com eles, nós vamos ter relação sexual com eles. Isso responde até uma coisa que está lá no capítulo 6 de Gênesis. E os filhos de Deus enamoraram das filhas dos homens e nasceram os anaquins. Lembra disso? Aí você vai para aquele livro de Enoque, né? Aí você vai para o extra bíblico. O texto bíblico é claro. O texto bíblico vai dizer que são os Bnei Elohim, ou seja, filhos de Deus ali é uma classe angelical. O Antigo Testamento em nenhum lugar chama o homem de filho de Deus. A única vez que no Antigo Testamento Deus chama alguém de filho dele é Israel. Israel é meu filho, meu primogênito. Mas está falando de quê? Está falando da nação. E tem duas linhas teológicas, né? A corrente católica é que vai dizer que a linhagem piedosa de Sete e tal. Mas, teologicamente bíblico, nenhum lugar do Antigo Testamento Deus chama um homem em particular de filho de Deus. Do contrário, filho de Deus no Antigo Testamento é uma classe angelical, Bnei Elohim, é uma classe angelical. Tanto é que em Jó, a Bíblia vai falar dos espíritos, dos anjos mais baixos, falando, e no tempo em que os filhos de Deus vieram para, vamos falar assim, prestar conta diante de Deus, né? Veio também Satanás no meio deles. Ok? Então, ali está falando de uma classe angelical. Então, olha só que interessante. O texto de Gênesis, que fala, Gênesis 18, né? 18, 19, fala da destruição de Sodoma e Gomorra, vai também nos dar uma luz sobre o texto de Gênesis 6. É o que a gente chama de remez, de alusão. Então, um é alusivo ao outro. Por quê? Um diz que os filhos de Deus se enamoraram das filhas dos homens. A gente sabe que os anjos materializavam-se naquela época. Tanto é que os anjos que foram ter com o Abraão comeram e beberam. Normal. Eles estavam num corpo pleno, materializado. E aí, quando chega lá no capítulo 18, né, 19, melhor dizendo, os homens, eles querem ter relação com os anjos. Não, a gente quer ter relações com eles. Olha só, eles não teriam essa ideia se isso já não tivesse sido feito lá atrás. Você está entendendo?
Então, é muito interessante que a palavra, inclusive, usada para os anjos, os filhos de Deus ali, os descendentes dos filhos de Deus ali em Gênesis 6, é a palavra Néfel. Néfel, vou botar aqui no chat, olha que interessante, a palavra Néfel, se você pegar o dicionário hebraico, ele vai mostrar para você que a palavra Néfel quer dizer caído. E ela tem a ver, na Bíblia, todas as vezes em hebraico que ela aparece, quando ela fala de uma pessoa, ela está falando de um espírito caído. Quando ela fala de um ato, ela está falando de cair de algum lugar. Então, descer do cavalo, cair de uma ponte, cair do muro, Néfel. E ela é usada para os seres que estão lá em Gênesis capítulo 6, os Nefilim, que são os caídos. Quem são os caídos na Bíblia? Marca para o senhor dar uma aula aí. Cobra a parte aí, dá uma aula de Demonologia. É. Vamos preparar o material, vamos dar uma aula para vocês aí. Dá uma aula disso aí, porque tem um maluco aí que fala em hebraico também, que falou que Satã, os demônios, não tem na Bíblia e tal. Isso, gente. Com umas ideias muito loucas. Nossa, mas Jó está escrito lá, que veio Satanás, o inimigo, no meio deles. O opositor, o inimigo está aí, Satanás está aí. Ele não é do jeito que a Igreja Católica pinta, né? Um cara que briga com Deus, que está em luta, e que Deus tem que se... Não, ele é um funcionário da empresa de Deus. Satanás é funcionário. Só que Satanás está recebendo auxílio-desemprego, né? O tempo dele está acabando. Vamos marcar aí para dar uma aula, Vamos. Eu acho padrão, acho maneiro. Acho que o que acontece? A gente tinha que tentar preparar o povo de Deus para heresias que estão surgindo. É verdade, é verdade. Lá na igreja, lá eu fazia muito isso. Eu pegava essas heresias, essas bombas que o nego ficava lançando na internet aí, de coach ou então de heresia, pegava isso aí, ó, vamos combater isso aí. Vamos fazer apologética muito aqui, legal. Ó, vamos embora, ia levando. Muito legal, muito legal. Não, vamos fazer sim. A gente vai trabalhar isso aí, angelologia, que é a angelologia judaica, são 10 classes angelicais, e depois falar sobre essa demonologia também. Vamos trabalhar isso aí sim. Vamos ver se a gente faz um simpósio, né? Pelo menos 1, 2 dias falando sobre isso, acho que vai ficar legal. Vai ficar legal, tá bom? Tá ótimo. Mais alguma dúvida, gente? E manda conta. Se é extra grade, manda conta. Pode deixar. Fala, Rodrigo. Professor, na última aula a gente tinha parado no Levítico capítulo 2, verso 11. Sim. Eu fiquei um pouquinho perdido porque hoje a gente já começou pelo 6. É porque o que acontece? A gente pega, toda aula, a gente pega uma paraxá e comenta um pedaço da paraxá. A gente não tem como, se a gente for comentar ponto a ponto da paraxá, aí o nosso curso de 2 anos vai virar um curso de 7, 8 anos, né? A gente vai ficar aqui uma faculdade de medicina, entendeu? Então, a gente pega as partes principais que vão te trazer mais dúvida dentro da paraxá e a gente dá uma comentada e parte para frente, entendeu? Nada impede, o que eu sempre falo lá desde o começo, nada impede que vocês leiam a paraxá toda e tragam dúvidas lá no grupo ou na próxima aula, dizendo, poxa, professor, na aula passada a gente leu tal, tal e tal, mas quando eu estava lendo o capítulo tal, eu fiquei na dúvida sobre esse ponto. Aí a gente dá uma esclarecida aqui na aula aqui e parte para frente, porque senão a gente vai realmente ter muita dificuldade, porque é muito grande, é muita coisa. Isso aqui, irmão, é só o livro de Levítico comentado. Só o livro de Levítico. E ele pegou um ponto de vista, aplicou no livro de Levítico e vem comentando aquela ideia de fora a fora em todo o livro de Levítico. São 800 páginas, não chegou a 800, são 965 páginas. Você não achar que eu estou falando demais. Olha lá, 985 páginas. Deixa eu ver se dá para focar aí. Vai para trás. Tá.
9h65. 9h65. Então, é coisa para chuchu, entendeu? Então, não dá mesmo. Uma aula de 2 horas não dá, tá bom? A não ser que a gente consiga, né, mais gente na turma. Esse ano que vem a gente está tentando fazer isso, para a gente ter pelo menos umas 2 aulas na semana, alguma coisa assim. Aí sim, aí a gente consegue comentar um pouquinho mais o que a gente está falando aqui. Mas, qualquer coisa, lê a Paraxá e qualquer dúvida, traz para a gente na aula que vem e a gente vai ter total prazer de falar sobre ela aqui, tá bom? Beleza, crianças? Então, fechou. Valeu, professor. Um abraço. Valeu, crianças. Deus abençoe. Boas Isso festas aí. Obrigado. Come rabanada. Aproveita que essa época está todo mundo empolgado em fazer rabanada, então comam muita rabanada. Panetone, essa época o panetone está fresquinho, tá bom? E aí, vamos para frente. Semana que vem nós estamos juntos, tá bom? Shalom. Falou, paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação aqui.